Eu estava aqui dirigindo, me ocorreu de falar a respeito de um assunto que parece muito claro para mim, eu não sei se é assim tão claro para os demais. E é o que Cristo ensinou a respeito da oração, sobre o grau de certeza em relação a receber aquilo que se pede e sobre o grau de correspondência entre aquilo que se pede e aquilo que se recebe. Vamos lá. Ele ensinou o seguinte: aquele que pede, recebe; aquele que busca, encontra; e aquele que bate a porta, essa lhe será aberta. Você percebe como há um grau de certeza de receber aquilo que se pede? O próprio apóstolo João, nas suas epístolas, disse o seguinte: que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, é certo que Ele nos ouve. E se é certo que nos ouve, também é certo que receberemos as petições que lhe tivermos feito. Então nós temos certeza que receberemos aquilo que pedimos a Deus em oração. Tanto que o próprio Jesus ensinou também o seguinte: ele disse que aquele que pedindo em oração, crendo que já recebeu, o receberá. Foi o que ele disse. Quando orardes, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Mas também nos ensinou a respeito do grau de certeza, além do grau de certeza, nos ensinou sobre o grau de correspondência entre aquilo que se pede e aquilo que se recebe, quando disse: quem de vocês é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, este lhe dará uma pedra? Ou se esse filho lhe pedir um peixe, este lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, este lhe dará um escorpião? Você percebe como Deus nos dá exatamente aquilo que pedimos e nada mais? Há um grau de correspondência. Tanto que Cristo perguntava antes de fazer algum milagre: o que queres que eu te faça? E quando a pessoa respondia, ele dizia: seja feito conforme a sua fé, ou seja, há um grau de correspondência. E por que conforme a sua fé? Porque a fé, além da certeza daquilo que se espera e da prova daquilo que não se vê, em algumas traduções diz que a fé é a substância daquilo que se espera. Eu não sei se você percebe isso, mas quando ele diz substância, é como se ele dissesse que você está fornecendo um modelo pelo qual Deus possa trabalhar. A fé, ela é a substância do que você espera. É como se fosse um modelo daquilo que você tem em mente e espera receber, e sobre o qual Deus pode trabalhar. E modelando, entregar para você exatamente aquilo que você pediu. Pelo menos é como eu vejo. A fé é a substância das coisas que você espera e a prova daquilo que você não vê. Então, mesmo não vendo a coisa desejada, tendo aquilo apenas em sua mente, ela é tão real agora quanto um feto é um ser humano dentro da barriga da sua mãe no período de incubação, quanto verdadeiramente o será assim que nascer. Então, há um processo de espera, há um processo de incubação, em que você mantém viva a sua fé, um desejo ardente de receber aquilo que você já determinou que gostaria de receber, e você pede isso a Deus com alegria e já agradecendo pelo que você espera receber. Então, Jesus nos ensinou sobre a certeza de recebermos aquilo que pedimos a Deus e a correspondência exata entre o que pedimos e o que receberemos. Por isso, nós devemos orar em termos específicos. Pedir a Deus sabendo exatamente o que quer, com um objetivo específico e com um desejo ardente. Muitas pessoas dizem assim: não, mas eu deixo isso com Deus, seja feito com o que Deus quiser e como Deus quiser. É evidente que Cristo nos ensinou a orar assim também. Ele primeiro apresenta a sua vontade a Deus e depois, residualmente, ele diz: contudo, não seja feito o que eu quero, mas seja feito a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas perceba que Jesus primeiro apresentou aquilo que ele gostaria que fosse feito. Quando disse: se possível, passa de mim esse cálice. Ele não entregou exatamente, completamente a Deus, como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade. Eu gosto de comparar com a seguinte passagem bíblica. Lá no início, em Gênesis, está escrito que não havia crescido coisa alguma sobre a terra, porque Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia o homem para lavrar a terra. De certo modo, você percebe que existe um trabalho conjunto entre Deus e o homem para que alguma coisa aconteça. Se você olhar para as cartas paulinas, ele diz que o homem é quem semeia, o homem é quem rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Percebe? Há uma ação de duas pessoas aqui, do próprio Deus e do homem. E sem um deles, isso não vai acontecer. E isso não fere a soberania de Deus nos assuntos em que a soberania de Deus é necessária. Acontece que em alguns assuntos, Deus mesmo determinou que vai agir mediante a fé do homem. E por isso está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam primeiro que Deus existe e que Ele é um galardoador daqueles que o buscam. Pense nisso. Tenha um objetivo claro em mente. Tenha uma fé ardente, um desejo ardente que aquilo aconteça, uma fé inabalável. Porque a Bíblia também diz o seguinte, que aquele que pedir a Deus com fé receberá. Porém, aquele que pede a Deus duvidando, como diz o apóstolo Tiago, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma.
Porque o homem que duvida é semelhantemente às ondas agitadas pelo vento. É um homem de ânimo dobre que duvida em seu coração. Mas pense nisso. Nós temos um grau de certeza e um grau de correspondência. Então saiba o que você quer, acredite que pode receber isso e ore a Deus confiadamente.